Boa noite, gente. Estamos aqui para a gente bater um papinho sobre humanismo e renascimento, tá bom? Reinos da África e impérios da África, né? E agora a gente vai dar um passo na Idade Moderna para falar um pouquinho sobre esse movimento importantíssimo que aconteceu na Europa e curiosamente ocorreu depois de uma pandemia. Olha que louco, né? A gente está passando por uma pandemia, quem sabe a gente não vive um segundo renascimento cultural. Bom, antes de começar a falar sobre isso, eu quero deixar claro uma coisa. Os exercícios eu vou passar para vocês e vocês podem tirar dúvidas comigo e eu digo se posso atender naquela hora ou não, tá bom? Mas com só o que eu falei no vídeo dá para vocês resolverem os exercícios de boa. Sinceramente, se prestarem atenção, nem precisa ler no livro. Então assim, vamos lá. O que vocês precisam saber? Assim de início. Primeiro vamos contextualizar um pouco. O que estava acontecendo na Europa, né? Já que esse movimento acontece na Europa. É o seguinte, a Europa estava em ascensão por causa da sua produção agrícola e também estava ascendendo em centros urbanos, ou seja, além de estar ganhando muito dinheiro com sua agricultura, as cidades elas estavam crescendo cada vez mais. Então a gente tinha esse cenário para essa época que era ali entre o século XIII e o XIV. Só que o que aconteceu? Aconteceu Guerra dos 100 Anos, aconteceu peste negra, né? Uma pandemia nesse meio tempo. Então nesse meio tempo ainda, lá para a região da Itália, a gente tinha também uma guerra de poder, já que ali a gente tinha cidades-estados entre os Médicis e outra família, que era os. Deixa-me ver aqui no livro que eu até esqueci. Sforza, Sforza, nem precisei. Então ali tinha isso, nessa guerrinha entre eles. Mais interessante também é que eram contratados mercenários para brigar pela galera, né? Então, assim, se eu tinha um problema com alguém, eu contratava um mercenário e esse mercenário ia resolver a situação. Lá também na Itália se tinha os mecenas, que eram pessoas que eram benfeitores de artistas. Eles pagavam para os artistas, né? É interessante quando a gente pensa sobre isso para expressar valores em suas obras. Tem vários filmes retratando isso, na verdade. Então, assim, nesse cenário turbulento de dificuldade é que vai começar o renascimento cultural. Então, esse renascimento ele seria um movimento, uma revolução, se você preferir dizer assim, tanto cultural, científica e econômica. Por quê? Por causa que há uma quebra com os ideais vindos da Idade Média. Na Idade Média tinha aquilo de princípio religioso acima de tudo. E aqui não. Na Idade Moderna, que no caso é o final da Idade Média para a Idade Moderna, quando começa o Renascimento Cultural, não há uma quebra com esse viés religioso, sabe? Então, antes de continuar, eu acabei esquecendo de comentar uma coisa. Nesses centros urbanos, quem é que tinha condições? Eram os comerciantes, os burgueses, né? O pessoal que tinha mais dinheiro, tá? Então, assim, deixa eu pegar aqui um exemplo. Tá. Então, assim, há uma quebra com o viés religioso nessa época, assim. Então, há uma valorização da razão, do pensar e do ser humano nesse meio tempo. E como é que é isso, professor? A valorização da razão é o seguinte: as coisas tinham que ser pensadas agora. Por exemplo, se chove. Se chove, não é só porque Deus quer que chova. Tem que ter um sentido. Então tem que se ter um argumento lógico para que aquilo tivesse acontecido. Então há uma impulsão muito grande na ciência nessa época. Então começa a aparecer cientistas de todos os tipos nessa época. Inclusive começa uma briga entre igreja e a teoria heliocentrista muito grande. Teoria heliocentrista do Nicolau Copérnico, que depois o Galileu Galilei vai ter outras ideias e vai gerar um problemão com a igreja aí, certo? A ponto de o cara quase perder a cabeça, diga-se de passagem. Porque é o seguinte, na teoria heliocentrista dizia que a Terra girava ao redor do Sol. E a igreja não aceitava isso. Uma vez que se o Deus criou o universo e criou o mundo, a Terra deveria ser o centro do universo. Né? E o Galileu defendeu que não. E aí foi moído, meu amigo.
foi moído. Mas só que hoje nós sabemos que a Terra gira ao redor do Sol. Então, né, a igreja não estava certa na época. Então, assim, é uma das primeiras características que eu quero que você lembre, que é a razão, a valorização da razão. Isso permitiu também que vários artistas tivessem a liberdade de sua arte. Aí surgem diversos artistas com diversas expressões de arte que depois se difundem além ali daquela região de Veneza e Florença. Entre eles, gênios como Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, o Homem Vitruviano, entre outras coisas. Leonardo da Vinci foi um gênio dentre os gênios. Era engenheiro, anatomista, botânico, inventor, pintor. Ele era um pouco de tudo, um dos homens mais inteligentes da história. Né? Um monstro. Né? Além dele, Rafael, Sanzio, Donatello, Michelangelo. Acho que talvez alguns de vocês tenham pensado, oxe, as tartarugas ninjas, sim. As tartarugas ninjas foram baseadas nos nomes desses caras. Rafael, Donatello, Michelangelo e Leonardo. Que Leonardo da Vinci, como era o mais inteligente, faz sentido o Leonardo das tartarugas ninja ser o líder. Entende agora? Talvez você nunca tenha pensado sobre isso. Agora você sabe, graças à explicação do seu professor de história. Então, fora essa busca pela razão, tinha também o que a gente chama de humanismo, tá? E o que é isso? Seria o seguinte, agora a gente passa a ter o ser humano como o grande foco das coisas, sabe? A busca pelo entendimento humano ou do ser humano. As pinturas que antes eram só sobre Deus e religiosidade, ocultos, passam a ser sobre o ser humano agora. Então tudo é retratar o ser humano como ele é. Então a gente diz que a gente tem uma visão para essa época de antropocentrismo ou antropocênica. Então, tipo assim, o que é antro para alguma coisa? Seria o ser humano. Tá entendendo? Então, antropocentrismo seria o ser humano à frente. O centro é o ser humano. Quando a gente fala em biologia, por exemplo, nada a ver aqui, só para você ter uma ideia, que está devastando o meio ambiente, a gente diz que as mudanças são antrópicas, porque partem do ser humano. Então lembre de antro, é ser humano, tá? Então assim, tem o ser humano. Quebrando com o modelo da Idade Média, que seria o teocentrismo. Deus como centro de tudo, certo? Isso não quer dizer que a religião perdeu todo o poder aqui não, tá? Ainda se tinha oratórios dentro de casas que eram destinados à oração. Só que as coisas não partiam só da religião agora. Os caras começavam a pensar em si, tá entendendo? E se isso for desse jeito? Começam a buscar sensatez na razão. Então a gente tem aqui características de humanismo, do renascimento e humanismo. Busca pela razão e o ser humano como centro de tudo. Tá? São características aqui. Outra característica para a gente finalizar dessa corrente seria a sofisticação da técnica. Então, tipo, os caras foram a um nível, especialmente pintores e escultores, a tentar traduzir o ser humano e as paisagens de um jeito muito mais refinado, podemos dizer assim. De um jeito muito mais, como eu poderia dizer, mais técnico ao máximo, utilizando mesmo da matemática. Não sei se algum de vocês já teve curiosidade de estudar desenho. Eu já, né? Eu não sei desenhar nada, mas eu já tentei. E tipo assim, quando você vai começar a desenhar, você tem que estudar profundidade e espaçamento, ou o que a gente chama de perspectiva. Então é como você conseguir desenhar uma pessoa que está lá atrás e uma pessoa que está lá na frente. Então você tem que desenhar quadros, é, é, pontos de saída, essas coisas, tá entendendo? Em desenho. Então, tipo assim, surgiu ali no Renascimento essa ideia de trazer isso. Além de que a anatomia era muito valorizada. Você vê, por exemplo, uma obra do Donatello e você acha impressionante o quanto o cara sabe desenhar o corpo masculino. É inacreditável. Né? E só para dizer que o Renascimento ele surge também baseado nas ideias clássicas de Grécia e Roma, que é aqui do Ocidente. Então, com base nisso que eu te falei, você já sabe responder todas as perguntas. Então, vamos resumir tudo que a gente viu aqui sobre
Renascimento e humanismo. Onde é que surge? Surge numa Europa abalada, nas regiões de Florença e Veneza, ali na Itália. A base é o homem como centro de tudo e a busca pela razão e a sofisticação da técnica que acontece. Leonardo da Vinci é um dos seus maiores expositores e só para dar uma informação a mais que nem precisava é que, tipo assim, graças a isso se difunde para muitas regiões do mundo, influencia demais, tipo, de um jeito que chega em Portugal, que lá é feito os Lusíadas, né? Que é uma obra do Camões. Se você não conhece, um dia conheça. É o cara do poema do amor, que todo mundo conhece, né? O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, o contentamento, o descontente e o resto, né? Que eu não vou declamar aqui. E também lá na Espanha surge o Don Quixote, né? Don Quixote de La Mancha, o cara que ia lutando contra os moinhos de vento. Também as navegações acontecem nessa época, né? A prensa é inventada nessa época e assim livros vão para a grande maioria da população. Então é um momento muito rico na história e um dos momentos mais importantes, né? E que surge depois de uma pandemia. E como eu disse, quem sabe a gente não vive outro renascimento cultural, né? Seria interessante viver em um momento em que tanta gente está utilizando o nome do bom Deus como uma marca, né? Enfim, não vamos debater religião, vamos só buscar a razão. Então a vocês eu dou o meu tchau, tá? E ignorem o meu quadro que está ali atrás, tá? Enfim, adeus.